Todos, meu nome é Taylor Carvalho Coscrevic, hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Distribuição de elementos transponíveis na lagartixa pampeana homonota uruguaiensis da família Philodactylidae, junto com meus colaboradores Nairo Faria de Farias, professor orientador Thiago Gomes dos Santos e orientador Fabiano Pimentel Torres. O trabalho está na modalidade de pesquisa e inovação. Então, a diversidade genética animal ela contempla a quantidade total de variações genéticas, tanto em uma população de uma espécie, como de indivíduos de uma população. E os estudos voltados para a identificação dessa diversidade genética animal são através dos diferentes tipos de marcadores moleculares, que podem ser citogenéticos, moleculares ou bioquímicos. Então, dentro das marcadores moleculares, uma das principais abordagens para estudar é através dos DNA repetitivos, sendo um dos seus principais representantes os elementos transponíveis. Os elementos transponíveis, então, eles são genes de DNA que têm a capacidade de transpor no cromossomo, entre cromossomos ou até mesmo entre genomas. Essa mobilização, ela provoca diversas mutações no indivíduo, como variabilidade genética, aumento do tamanho do genoma, rearranjos cromossômicos e até casos de transferência horizontal, como já foi documentado entre um esquamata e um mamífero. Então, dentro dos elementos transponíveis, eles são divididos em dois grupos com base no seu sistema de transposição. Os elementos de classe 1, ou retrotransposon, se mobilizam via RNA, e aqui eu trouxe um exemplo de retrotransposição, que é o GIPSI, e a sua estrutura. Os elementos de classe 2, ou os transposon, eles se mobilizam diretamente via DNA, aqui também trouxe um exemplo de transposon, que são os mites. Então, dentro dos vertebrados, os répteis eles apresentam uma grande variação e diversidade de DNA repetitivo. Em particular, os répteis clamatas, eles apresentam um panorama diferente na composição, diversidade e atividade de elementos transponíveis comparados com outros grupos, como mamíferos e aves. Então, estudos com esses organismos acabam tornando bastante interessantes e promissores. Um representante da ordem Squamata é a lagartixa homonota uruguaiensis, pertencente à família Philodactylidae. Essa lagartixa ela apresenta uma distribuição restrita nas regiões pampeanas do Rio Grande do Sul e Uruguai. E ela tem provocado os pesquisadores em estudos ecológicos, taxonômicos e de genética de populações. No entanto, no sentido de diversidade genética, sob o ponto de vista do TES, nenhum estudo é documentado ainda. Então, com isso, o objetivo do trabalho tem como objetivo o estudo da presença, diversidade e evolução de TEs no genoma de Homonota uruguaiensis, como forma de contribuir para o conhecimento da diversidade genética da mesma, sob perspectivas dessas sequências repetitivas genômicas. Então, simplificando a metodologia, a coleta do material foi realizada no município de Rosário do Sul, onde só foi retirado um pequeno fragmento da cauda do animal e logo em seguida o animal foi solto. Então, a amostra foi levada para o laboratório para correr a extração de DNA através do kit de purificação comercial ou através do método de purificação fenolcloroforme. E depois da extração do DNA, o DNA foi amplificado via PCR com os primes de interesse, que no caso foi um retrotransposon CR1 e um transposon Galo-Hope. Após a amplificação do DNA, ele foi levado à eletroforese a gel de grossa 1,2%, para que ele pudesse ser visualizado e fotografado no fotodocumentador sob luz ultravioleta. Então, como resultado, ambos os elementos foram identificados na lagartixa e com fragmentos de tamanho esperados. O Galo-Hope é um elemento que era bastante restrito no genoma das aves, mas com o presente trabalho foi identificado no Homonota uruguaiense. E o seu bandeamento do tamanho esperado já. E o elemento CR1, que é uma das famílias mais abundantes no grupo de amniotas, então a gente já era de se esperar que ele ocorresse também em esquamatas e apresentando um bandeamento de tamanho esperado. Então, ainda que esses resultados eles sejam preliminares, esses são os primeiros elementos transponíveis identificados na lagartixa de Homonota uruguaiensis. E pesquisas já estão sendo conduzidas no sentido de purificação, sequenciamento ou confirmação da amplificação desse DNA, para que depois a gente possa analisar a estrutura, a funcionalidade, a integridade desses elementos, como futuras análises evolutivas também. Então, com isso, eu finalizo minha apresentação. Obrigado a todos. Aqui estão as referências bibliográficas e o meu e-mail de contato.